Oh, we are the saviors of the universe. We have found the evil and hunted it down. Yeah. Oh, we are Sky City, and we like to party. We just wanna make some new friends along the way. Yeah. A teoria funcionalista tem sua base no positivismo de Auguste Comte, que teve por princípio a interpretação de todos os fatos ocorridos com os seres humanos a partir de uma abordagem impessoal. A partir das ideias de Comte, o sociólogo Émile Durkheim desenvolveu um modelo sociológico funcionalista. O método funcionalista de análise da sociedade traz como referência a visão da sociedade como um organismo, isso é, semelhante a um organismo vivo, um todo integrado, onde cada parte desempenha uma função necessária ao equilíbrio do todo. O corpo e suas características passam a ser vistos como um modelo para a sociedade. A harmonia de suas diversas funções passa a ser um espelho para o conhecimento da sociedade capitalista, que, como um corpo biológico, que precisa ser bem observado para em seguida conhecer sua anatomia e então descobrir as causas e as curas de suas doenças. Vai ser com Durkheim que a sociologia vai ganhar destaque, obtendo um caráter científico, quando pela primeira vez vai ser considerada uma disciplina acadêmica. O funcionalismo durkheimiano nos traz algumas características importantes para o entendimento do funcionamento da sociedade capitalista. Primeiro, regras de conduta determinam a ação de todos os indivíduos. Sem essas regras, a existência da sociedade seria praticamente impossível. Segundo, o objetivo de estudo da sociologia é o fato social, ou seja, as regras e as normas sociais que orientam a vida dos indivíduos na sociedade. Terceiro, os fatos sociais devem ser analisados como se fossem coisas. Para Durkheim, a consciência coletiva determina a consciência individual, e neste sentido, que para os funcionalistas a educação vai ter um papel determinante na organização da sociedade. Ela vai ter a função de pássaros, valores e as regras da sociedade para os indivíduos. A segunda está falando diretamente da função da sociologia. Para Durkheim, a sociologia é a ciência que estuda os fatos sociais, e estes fatos sociais são, na verdade, essas regras de condutas e valores que são determinados pelas seguintes características. Generalidade. O fato social é comum a todas as pessoas do grupo. Está presente em boa parte da sociedade ou dentro do processo histórico, como, por exemplo, o desemprego. Exterioridade. O fato social existe independente da vontade das pessoas. Por isso, ele é o exterior ao indivíduo, como, por exemplo, a educação e a escola. Coercitividade. Há um comportamento determinado em que as pessoas são obrigadas a seguir independente da sua vontade. Nesse sentido, o funcionalismo traz uma consolidação da perspectiva sociológica nos estudos de comunicação, superando o princípio hipodérmico do que o processo é a perseguição de um objetivo de um efeito intencional no indivíduo receptor. Manipulação, persuasão, influência e funções. A teoria funcionalista se prende à presença normal da mídia na sociedade. Os efeitos são entendidos a partir da percepção dessas presenças. Exemplos de funções sociais dos meios de comunicação de massa. Atribuição de status, destacando o indivíduo de massa, indicando a relevância
a particulares, reiterar e reforçar as normas sociais, mostrando as tensões entre o que é tolerável. Disfunção: substituir a participação política ativa pelo acúmulo de conhecimento passivo. Segundo Laswell, em 1948, define um modelo de estudo no qual analisa o quem, disse o que, a quem, com que efeito, com quais intenções, em que canal, em que condições. Como podemos perceber, a questão nuclear do modelo de Laswell corresponde a uma estrutura do estímulo-resposta. Laswell percebeu que a questão era mais complexa do que sua base teórica previa. Na maioria dos lares brasileiros, existe pelo menos um aparelho de TV. Milhares de telespectadores estão ligados a essa telinha durante grande parte de suas vidas, recebendo informações através de um emaranhado de sons e imagens que nos transformam de civilização verbal para uma civilização essencialmente visual e auditiva. A televisão tem o poder de induzir a determinado hábito, gosto ou atitude, promovendo entre as pessoas várias discussões em torno de um mesmo assunto. Os cartazes e folhetos espalhados pela cidade também conseguem transmitir o seu recado, chamando a atenção por suas cores, formas e mensagem. Existe ainda tantos meios, como por exemplo, rádio, outdoor, entre outros, que servem para o desenvolvimento de técnicas de comunicação que facilitem o diálogo entre as pessoas. Afinal, a comunicação é uma necessidade comum a todo ser humano. As múltiplas apresentações dos sons e imagens, TV, rádio, cinema, histórias em quadrinhos, imprensa, pôsteres e etc., não modificam o homem apenas enquanto indivíduo, mas sim todo o seu meio cultural. Somos agora homens-massa, pertencentes a uma cultura de massa, unidos por uma comunicação visual que rompe barreiras entre o indivíduo culto e não culto, levando a diferentes povos à conquista do tempo e do espaço, ultrapassando os nossos meios naturais. Ora, se a mídia se voltasse quase que exclusivamente para o lazer e o entretenimento, é porque os meios de comunicação, sobretudo a televisão, têm a função de gerar uma atitude conformista e dócil nas pessoas. Infelizmente, os diversos veículos de comunicação são monopólios ideológicos regidos apenas pela lógica do negócio, com o intuito de dominar e domesticar as massas. Quando acontece a repressão do pensamento ou qualquer coisa que cause reflexão ou insatisfação, é imediatamente banido pela indústria cultural.